Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Esta é a história de um livro que, na verdade, reúne os diários de Carolina Maria de Jesus. Ela era uma mulher que viveu na favela, mais especificamente uma catadora de papel, alguém que só conseguiu estudar até o segundo ano do ensino fundamental. Carolina havia migrado de Sacramento, no interior de Minas Gerais, para São Paulo. Morava sozinha com seus filhos na primeira grande favela da cidade, chamada Canindé. Essa favela foi desocupada nos anos 1960 para a construção da Marginal do Tietê. O modo como esse livro surgiu é curioso. Um repórter, Audálio Dantas, foi até a favela do Canindé para fazer uma reportagem e acabou encontrando Carolina. Ele logo percebeu que ela tinha muito a dizer. Para sua surpresa, a história que ele buscava estava toda escrita em cerca de 20 cadernos que Carolina guardava com muito cuidado em seu barraco. Audálio leu os textos e percebeu que ninguém poderia contar aquela realidade melhor do que ela própria. Era a visão de dentro da favela, sem filtros, sem intermediários. A partir de alguns trechos do diário que foram publicados em jornais e revistas, nasceu o livro, que foi lançado em 1960. O conteúdo do livro é um retrato duro e honesto da vida na favela na década de 1950. Carolina descreve o dia a dia com todos os detalhes: os hábitos, a violência, a miséria, a fome e a constante luta para conseguir comida. Ela conta que catava papel e outros materiais no lixo para vender, e com isso, conseguia algum dinheiro. Mas, muitas vezes, essa quantia, como 13 cruzeiros, não era suficiente nem para comprar o básico, como pão, sabão ou leite. Ela também lavava roupas para outras pessoas, trabalhava o dia inteiro, mas, ainda assim, não conseguia suprir todas as necessidades da família. Um dos temas mais marcantes em sua escrita é a fome. Carolina fala da fome de um jeito tão forte que ela parece se transformar em um personagem que sempre a acompanha. Ela conta que, quando a fome atingia o limite, as coisas ao seu redor mudavam de cor. O céu, as árvores e até as pessoas ficavam amarelas. Para ela, a fome tinha cor, e essa cor era amarela. Audálio Dantas, que editou o livro, comentou que precisou cortar algumas partes do texto para evitar a repetição da rotina dura da favela. Mesmo assim, a fome, esse elemento tão presente, nunca deixou de ser uma das principais forças da narrativa. Além da fome, o livro mostra as muitas dificuldades enfrentadas diariamente pelos moradores. Não havia saneamento básico e conseguir água era uma tarefa difícil, pois havia apenas uma torneira para muitos moradores. Carolina também relata episódios de violência e brigas constantes. A favela aparece como um ambiente onde as crianças são expostas desde cedo a situações impróprias, aprendendo rapidamente sobre o obsceno e o pornográfico. Ela observava que a violência e a falta de educação entre os adultos contribuíam para que as crianças acabassem se envolvendo com a criminalidade. Mesmo com tantos desafios, Carolina encontrou na escrita uma maneira de enfrentar a realidade. Quando não tinha o que comer, em vez de xingar ou se desesperar, ela escrevia. A escrita era para ela um refúgio, uma forma de entender e expressar aquilo que vivia. Carolina queria escrever um livro sobre a favela e registrar tudo o que acontecia ali. Até as brigas e as cenas mais desagradáveis eram vistas por ela como material para sua escrita. Em um momento de desespero, ela conta que criava na mente um castelo de ouro, uma fantasia que a ajudava a esquecer, pelo menos por alguns instantes, que vivia na favela. O livro também mostra como era a relação da favela com o mundo de fora. Os vizinhos que moravam em casas de alvenaria desprezavam os moradores da favela, chamando o lugar de Chiqueiro de São Paulo. Os políticos só apareciam em época de eleição. Carolina criticava a política, dizendo que quem nunca passou fome não sabe o que é realmente governar. Ela afirmava que a fome ensina, que é uma professora, e que quem a conhece aprende a pensar no próximo. Carolina acreditava que o Brasil precisava ser governado por alguém que soubesse o que era sentir fome, pois os políticos mudavam a cada 4 anos, mas o problema da fome continuava, afetando principalmente os moradores das favelas e os trabalhadores mais pobres. Apesar das dificuldades, Carolina tinha um amor profundo pelos livros. Ela acreditava que os livros ajudaram na transformação de sua vida, dando-lhe uma formação que evitou que se perdesse, mesmo vivendo por mais de 20 anos cercada por pessoas envolvidas com o crime. Para ela, o livro era a maior invenção do homem. Carolina gostava do simples ato de manusear um livro e sonhava em ter um quarto só para ela, onde pudesse escrever e guardar seus livros. Quando Audálio Dantas encontrou os diários, assumiu a missão de editar o material, selecionando as partes mais significativas, evitando que o livro se tornasse repetitivo.
Em 1960, a obra foi publicada com o título Quarto de Despejo. O sucesso foi imediato e surpreendente. O livro rompeu com o padrão das pequenas tiragens no Brasil e vendeu cerca de 100 mil exemplares em poucos meses. Foi traduzido para 13 idiomas, alcançando leitores de diferentes países. Porém, junto com o sucesso, surgiram também as críticas. Algumas pessoas duvidaram da autenticidade do livro, questionando se Carolina realmente teria escrito aqueles textos. Mas escritores renomados saíram em sua defesa, dizendo que aquela linguagem, aquela forma de contar as coisas, tão criativa e tão marcada por quem teve pouca instrução, só poderia ter vindo de alguém como ela. O impacto do livro foi tão grande que extrapolou a literatura. Levou especialistas e políticos a discutirem o problema das favelas em São Paulo e trouxe o tema para o centro dos debates sociais. O sucesso trouxe alguma fama e dinheiro para Carolina. Ela conseguiu, finalmente, sair da favela. Mas, apesar disso, passou a ser vista como uma espécie de curiosidade, um artigo de consumo. E, infelizmente, não conseguiu escapar da pobreza. Anos depois, morreu em um pequeno sítio na periferia de São Paulo, quase esquecida. O título do livro, Quarto de Despejo, é explicado pela própria Carolina. Ela dizia: a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Essa metáfora resume bem o sentimento de exclusão e abandono que ela expressa em seus escritos. Esse livro é um testemunho poderoso sobre a vida dos moradores da favela, contado com autenticidade e, paradoxalmente, com uma beleza única. É a voz de uma mulher que, mesmo vivendo em condições extremas, encontrou na escrita força para registrar sua experiência e denunciar as injustiças que a cercavam. Como a própria Carolina dizia, eu escrevi a realidade. Desejo a você uma leitura tocante e reflexiva, capaz de ampliar seu olhar sobre a força humana mesmo nas situações mais difíceis. Que as palavras de Carolina Maria de Jesus inspirem empatia, respeito e esperança. Boa leitura!